Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela infinita misericórdia do Pai, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas do segundo trimestre de 2021 da classe de adultos, trimestre no qual estamos a estudar dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Pela misericórdia do nosso Salvador, hoje estudaremos especificamente a lição de número 6 para o dia 9 de maio de 2021, o Ministério de Apóstolo. Mas antes de continuarmos, eu já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto áureo da nossa lição encontra-se na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, está escrito assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática diz o seguinte: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 ao 16. Aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16. Assim está escrito, versículo de número 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amados irmãos, queridas irmãs, nas lições anteriores, com a graça e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tivemos a oportunidade de estudar os dons de poder, de elocução e de revelação. Mas a partir da lição desta semana, da lição de número 6, iniciamos agora o estudo dos dons ministeriais. Quais são eles? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. De acordo como nos é apresentado pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Efésios capítulo 11,
e 1 Coríntios capítulo 12, versículos 27 ao 29. Dons esses, que são dádivas divinas igualmente importantes e dádivas necessárias para que a Igreja de Jesus Cristo cumpra a sua missão neste mundo e os crentes cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo de número 18. Na lição desta semana, na lição de hoje especificamente, estudaremos o dom ministerial apostólico ou o dom de apóstolo. Dom este concedido à igreja pelo próprio Deus, com o objetivo de desenvolver o caráter cristão ou o caráter de Cristo na comunidade dos santos, na vida de cada crente, tornando semelhante a Cristo, ao caráter de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 3. Logo de imediato, destacamos como ponto central desta lição que o dom ministerial de apóstolo continua em plena vigência. No primeiro tópico da lição, já somos direcionados a compreendermos o que é o colégio apostólico. Mas antes, precisamos compreender o termo apóstolo. Afinal de contas, quando nos referimos a colégio apostólico, estamos nos referindo ao colégio dos apóstolos. Logo, se faz necessário definirmos, conhecermos o termo, o vocábulo, a palavra apóstolo. O dicionário bíblico Wycliffe informa que o termo grego apóstolos, ele é origina-se, deriva-se do verbo apostelein, que significa enviar, remeter. Logo, a palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Apóstolo é um mensageiro, alguém oficialmente comissionado por Cristo para executar uma missão. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo, o apóstolo enviado por Deus, é Cristo, igualmente como Filho enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. Portanto, sendo Cristo apóstolo por excelência, enviado pelo Pai para executar, cumprir uma missão, percebemos claramente que o verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, como falei, o apóstolo por excelência, o apóstolo cujos passos devem ser observados, cujos passos devem ser seguidos. Além do mais, quando estamos a estudar o colégio apostólico, precisamos entender que a expressão colégio apostólico refere-se ao grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, que auxiliaram o Mestre em seu ministério curto, mas profundo e transformador aqui na terra. Destacamos
que os primeiros apóstolos escolhidos por Cristo não eram homens perfeitos. Mesmo assim, foram escolhidos, selecionados, vocacionados pelo próprio Cristo para levarem a mensagem do Evangelho a todo o mundo. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 20. De acordo com Stanley Orton, esses homens escolhidos pelo próprio Cristo, homens cheios de defeitos, homens pecadores, tal como qualquer outros homens, foram escolhidos pelo Mestre e habilitados por Ele para o exercício do ministério quando do estabelecimento da Igreja do Senhor. Atos capítulo 1, versículos 20, 25 e 26. Com outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da Igreja de Cristo na terra. E não é demais lembrar que eram apenas 12 homens dotados de erros, dotados de falhas, cheios de fraquezas, que contribuíram para o desenvolvimento e a expansão e fortalecimento da Igreja de Cristo na terra. E destaco, o crescimento foi consequência não apenas dos homens, mas da boa mão do Senhor, que os guardava, que os protegia, que os habilitava, que os preparava e que derramava a sua graça sobre a vida deles e sobre a vida da sua igreja. Mas, como nos mostra a palavra de Deus, estes homens, antes de saírem para pregarem o Evangelho, o próprio Jesus falou: fiquem em Jerusalém. Lucas 24, versículo 49. Até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 28 também. Eles estão aguardando a promessa. Os 12 apóstolos agora com mais um grupo de aproximadamente 120, com um grupo totalizando, melhor dizendo, um grupo de aproximadamente 120 pessoas no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa. Quando estavam lá, Lucas vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa onde estavam reunidos, glória a Deus, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4, refere-se ao batismo com o Espírito Santo com fogo, revestindo-os para o cumprimento da missão que eles, os apóstolos e toda a igreja receberam. Mas, queridos, quando estudamos este colégio apostólico, é necessário destacarmos algumas singularidades a respeito do grupo dos 12 apóstolos. Sim, aqui
é importante ressaltarmos que o apostolado dos 12 escolhidos pelo próprio Cristo tem uma ideia bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e nas epístolas paulinas. Que singularidades são estas? Primeiro, eles foram convocados pessoalmente, escolhidos pessoalmente pelo próprio Senhor. É do conhecimento de todos que por onde Jesus andava, por onde Jesus passava, multidões o seguiam. Mateus capítulo 4, versículo 25. E muitos se tornavam seus seguidores. Entretanto, para iniciar o trabalho da grande comissão, apesar de ter algumas pessoas e muitas pessoas que lhe seguiam, Jesus precisou convocar especificamente 12 homens pessoalmente para assumirem o compromisso de liderarem a sua igreja, pregando a sua palavra, anunciando o evangelho por onde eles haveriam de ir. Mateus 10 primeiro, Lucas 6, 13. Além do mais, eles andaram com Jesus durante o seu ministério na terra. Além de serem escolhidos, vocacionados, convocados pelo próprio Cristo, eles tiveram o privilégio de andar com Cristo na terra durante todo o seu ministério. Sim, desde o batismo do Senhor até a crucificação do Mestre no alto do Gólgota, os 12 andaram com o Mestre, conviveram e aprenderam com ele. Marcos 6, 7, João 6, 66 a 71, Atos capítulo 1, versículos 21 a 23. Evidentemente que destacamos aqui que dentre esses, o único que não acompanhou os passos do Mestre até a crucificação foi Judas, que tirou a própria vida. Mas além de serem convocados pelo próprio Cristo, terem o privilégio de andarem com o Senhor durante todo o seu ministério na terra, eles receberam do próprio Cristo a autoridade. E eu quero ler com vocês João capítulo 20, versículos 21, 22 e 23, está escrito assim. João capítulo 20, versículos 21, 22 e 23. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Queridos, os 12, como sabemos e vimos, receberam de Jesus um mandamento, um mandado especial para prosseguirem com a obra da evangelização, da pregação do Evangelho, anunciando as boas novas de salvação. Para isso, eles foram revestidos de autoridade de Deus. Autoridade para quê? A autoridade que tinha finalidade: expulsar demônios, curar enfermos e pregar o Evangelho. Marcos
capítulo 16, versículo 17 e Atos, capítulo 2, versículo de número 4. Sintetizando este primeiro tópico, nós afirmamos que o verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois Ele é o apóstolo por excelência, enviado pelo Pai. Já no segundo tópico da lição, nós conheceremos o ministério apostólico de Paulo, o apóstolo dos gentios. Ora, quando falamos do ministério de Paulo, necessariamente, embora que de forma breve, precisamos trazer à memória o momento da sua conversão. Como todos nós sabemos, antes de identificar-se como Paulo, seu nome grego, Saulo, cujo nome era em homenagem ao rei Saul, da tribo da qual ele veio, a qual ele pertencia, Saulo foi um judeu de cidadania romana, homem de dupla cidadania. Ele era judeu, mas também tinha cidadania romana, que lhe dava privilégios políticos e tantos outros. Educado aos pés de Gamaliel, era também um importante mestre do judaísmo, Atos 22, 3 a 25. Era um homem intelectual, fariseu, e foi perseguidor, destacado por alguns como o maior perseguidor da igreja no primeiro século. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém e com carta de autorização para prender a todos os cristãos, Saulo teve uma experiência maravilhosa com Jesus Cristo ressurreto. Atos capítulo 9, versículo 1 ao versículo 22. A partir desse momento, a sua vida foi inteiramente transformada, a ponto desse encontro pessoal com Jesus transformá-lo, tornando, mudando, transformando de perseguidor da igreja, tornando-se o apóstolo dos gentios, o maior implantador de igrejas, o maior missionário da história do cristianismo, o maior teólogo da história do cristianismo. Este homem era um homem preparado para servir. Destacamos que o Novo Testamento ele é formado por 27 livros. Destes 27 livros, 13 são de autoria certa, inquestionável do apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos nas suas diversas epístolas, em especial na epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi simplesmente grandioso para a história do cristianismo, a ponto de alguns teólogos afirmarem que, evidentemente, sem comparação com Cristo, mas tirando Cristo, com quem não podemos comparar, Paulo certamente foi o maior nome da história do cristianismo. Todavia, para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios também levou
uma vida de sofrimento. Sofrimento por causa da pregação do Evangelho de Cristo. Sofrimento por causa do zelo e o cuidado com a Igreja de Cristo. Mas, mesmo sofrendo, sendo espancado, jogado barranceira abaixo, mesmo sofrendo naufrágio, sendo preso, sendo violentamente espancado, ele não abria mão da sua fé e da pregação do Evangelho. Mesmo prestes a morrer, ele abre a boca. 2 Timóteo capítulo 7, capítulo 4, versículo 7, melhor dizendo, para dizer: Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É esse Paulo, homem que ainda nos ensina em pleno século 21, através dos seus escritos e do seu exemplo, pronto para servir a Igreja de Deus. Que possamos nos espelhar em homens como o apóstolo Paulo, pois ele teve a autoridade para dizer: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porém, mesmo sendo um homem com tantos predicativos, com tantas qualidades, Paulo sempre se declarou como o menor dos apóstolos. Paulo não era soberbo, não era arrogante. Afinal de contas, ele aprendeu com Cristo, que nos convoca, que nos convida dizendo: sejam humildes. Glória a Deus. O apóstolo Paulo evidentemente não pertencia ao colégio dos 12 apóstolos. Ele não teve o privilégio de andar com Jesus em seu ministério terreno, tampouco testemunhou a ressurreição do Senhor, o que era pré-requisito, ou situações estas que eram pré-requisitos indispensáveis para o grupo dos 12 apóstolos. Atos 1, versículos 21, 22, 23. Humildemente, Paulo reconheceu que não merecia ser assim chamado apóstolo de Cristo, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora do tempo, e ele declara: o menor de todos. 1 Coríntios 15, 8, 9. Entretanto, o próprio Senhor Jesus Cristo revelou-se a Paulo, glória a Deus, e ensinou-lhe todas as coisas que ele aprendeu e ensinou e escreveu às igrejas de Roma, Éfeso, Filipe e tantas outras, além das epístolas pastorais. Paulo, ele recebeu o Evangelho diretamente do próprio Senhor. Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 24. 1 Coríntios 11, versículo 23. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, Gálatas 2, 6 ao 10. Segunda epístola de Pedro 3, 14 a 16, as igrejas plantadas por ele eram o maior selo do seu ministério apostólico. Aliás, ele vai escrever à igreja de Corinto, trazendo a memória daqueles irmãos que estavam sendo bombardeados por falsos mestres, que estavam colocando o apostolado de Paulo em xeque,
e Paulo vai chamar a atenção deles, dizendo que eles eram sim o maior selo, a maior comprovação, a maior evidência do apostolado do apóstolo Paulo. E assim, nós sintetizamos esta lição afirmando que Paulo viu o Cristo ressurreto. E essa era a sua credencial maior como apóstolo de Jesus Cristo. E assim, queridos, chegamos ao terceiro e último tópico desta lição, que fala sobre a apostolicidade atual, ou apóstolos nos dias atuais. Sim, ainda há apóstolos nos nossos dias. Quando lemos Mateus 19, 28, percebemos que a palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 apóstolos se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando lemos Apocalipse 21, versículos 12, 13 e 14, percebemos que os nomes desses apóstolos estarão registrados nos 12 fundamentos da Cidade Santa. Entretanto, no sentido restrito do termo e de acordo com a singularidade, apóstolos como os 12 escolhidos pelo próprio Cristo não mais existem. Ou seja, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos com um fim específico, não havendo, portanto, mais uma sucessão apostólica. Sim, a carta aos Efésios, ela vai apresentar a vigência do dom ministerial de apóstolo. Segundo Stanley Horton, o Novo Testamento ele indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre estes se acham Paulo e Barnabé. Eu quero ler com você Atos capítulo 14, versículos 4 e versículo 14. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Versículo 14. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Além desses, também estão parentes de Paulo, Andrônico e Júnia, conforme vemos em Romanos 16, versículo 7. Portanto, ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja de Cristo para a pregação do Evangelho. E assim nós chegamos ao terceiro e último subtópico da lição, o ministério apostólico atual. Como já vimos até agora, não há sucessão apostólica. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há no nosso meio, nos dias atuais, é o ministério de caráter apostólico. Não é título de homens. Esse ministério de apóstolo não tem nada a ver com os títulos que os homens estão atribuindo a si mesmos. O que há em nosso meio é o ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Claro, estamos nos referindo a alguém que recebeu de Deus o ministério de apóstolo para a pregação do Evangelho. Não nos referimos a homens
que são enviados por causa do sobrenome, por causa da amizade, pelo fato de estar lá, não são estes verdadeiros apóstolos de Cristo, mas aqueles que desempenham o ministério apostólico de maneira que o nome de Cristo é glorificado e vidas são alcançadas pelo poder do Evangelho. Nesse sentido, destacamos alguns homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingren, Daniel Berg, irmão André e tantos outros em tempos recentes que foram e são verdadeiros desbravadores apostólicos. Destaco alguns desses homens foram na ousadia do Espírito, na convicção da sua chamada, como Hudson Taylor, pregar na China em tempos difíceis, sem receber auxílio de nada, de ninguém, de nenhuma instituição religiosa, mas pregava o Evangelho, porque ardia no seu coração o chamado, o ministério apostólico para pregar o Evangelho e ganhar vidas para o reino de Deus. Cidades e até países foram impactadas pela instrumentalidade de humildes servos e servas de Deus no cumprimento da sua chamada, da sua vocação. E assim, nós sintetizamos o terceiro tópico desta lição afirmando que, segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Dessa forma, nós finalizamos esta lição afirmando que nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico, o ministério de apóstolo não existe mais. Todavia, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Portanto, oremos para que o Senhor da seara levante apóstolos para que desbravem os rincões do nosso país ou em outros países, pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós finalizamos, queridos, esta lição, mas aqui já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 7, o ministério de profeta. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.